Vamos continuar aqui nossa conversa com a Maria Araújo. A Maria deu, na verdade, assim, um depoimento de vida, contando sobre a vida dela no nosso primeiro episódio aqui. E quem não viu, assista, porque traz uma entrega dela muito bonita e um aprendizado profundo, que serve de exemplo para todo mundo. A gente conversou um pouquinho antes e ela mesma que trouxe esses temas. E ela falou que queria falar sobre esse abandono e também sobre resiliência. Então, assim, o abandono está no primeiro episódio e agora a gente vai para a resiliência. Obrigada. É a oportunidade, né? Ai, vamos lá. Tô dando um pouco de continuidade ao episódio anterior, né? Que eu acho que é produto da minha história inicial, essa vontade e essa quase que obstinação por se reinventar, superar e não aceitar o contexto como verdade absoluta, né? Então, quando a gente falou hoje de manhã e eu falei que esse tema resiliência me encantava, mas é super comum, todo mundo fala dessa coisa. Mas o que foi a resiliência para mim? Resiliência para mim foi sobreviver nessa primeira fase da minha vida, né? Que foi difícil, né? De casa em casa. Depois meu pai casou com outra família, montou outra família. Também tive que ter a resiliência de entender que eu era destacada daquela história. E sem falar mal, contexto que aconteceu. E onde eu me encontrei para conseguir ter a minha identidade e a minha liberdade foi começando a trabalhar muito cedo. Que eu achava que se eu tivesse a minha independência financeira, né, independentemente do que a minha família pudesse me proporcionar, eu achava que eu teria muitas oportunidades pessoais a partir dali. Então, eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu também. Eu nunca fui estudiosa, né, Cristina? Você lembra, né? Estudar para mim era tristeza, eu não tinha foco. Mas eu falei, então, já que eu não sou tão estudiosa, vou tentar trabalhar cedo. Mas passei na faculdade, fiz faculdade, mas o que aconteceu? O fato de trabalhar, de me conectar com pessoas, voltando ao episódio anterior, me trazia referências, me trazia conteúdo, me trazia repertório. Então eu fui vendedora de loja, uns 2 anos, numa loja que era perto da minha casa, no Itaim, lembra? Lembro. E que Gente, a referência, conteúdo, repertório. São palavras boas, né? Muito boas. E aí eu vi que esse lance de mexer com gente era a minha praia, que eu gosto de gente, né? Eu gosto de entender aquela pessoa, eu tenho uma boa escuta, geralmente as pessoas falam, né? Que eu sou boa para escutar. E dali eu passei com estágio de marketing, e daí quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu cansei de falarem que eu não falo inglês. Que me chamavam de Magda, né, dona Cristina? Me chamavam de sei lá o quê. Entre primos a gente brinca, né? E aí eu fui, antes de começar a faculdade, eu fui morar fora. E lá também aprendi um pouco da língua. E entrei no primeiro ano de faculdade, né, num lugar que era muito masculino, que era uma empresa, uma corretora de valores, chamava-se Hedging Grifo, que estava abrindo uma nova área de private banking, né? Na época era mais private mesmo, depois cresceu o wealth. E eu entrei, sinceramente, não sabia nada de mercado financeiro. Falei, não, mas eu vou agarrar essa oportunidade. Não fiquei naquele mimimi, será que é para mim, é pouco para mim? Não ganhava nada, mais ou menos eu pagava para trabalhar, que eu era estagiária da Bovespa. E o custo de trabalhar nesse lugar, mas eu tive, assim, uma oportunidade incrível nesse ambiente.
Mas era um ambiente, no início, né, que também investia demais no ser humano. Mas para você estar lá, você tinha que engolir um sapo e tinha que ter uma dedicação que era, assim, sobrenatural. Então, assim, não era uma menina mimada. Eu queria muito ser independente. Queria muito construir a minha identidade. Mas, assim, tinha um preço, né? Não tinha férias direito, tinha que estudar à noite, chegava em casa às 11h30 da noite todos os dias. Mas aquilo foi criando em mim aquela oportunidade, né, de ter uma história profissional bacana, e realmente essa empresa cresceu demais, né? Durante a minha estadia nela, eu ajudei bastante, né, ela a construir um pouco essa dinâmica com clientes, com pessoas, né, conhecer um pouco. Porque o que me encantava era essa oportunidade de estar presente na vida de uma pessoa, agregando valor. Porque quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é frio, dinheiro não tem identidade, não tem carisma. Ele compra coisas que te dão alegria, mas não tem. Então, eu achava que eu tinha que ser aquele indivíduo que trouxesse esse conforto para a pessoa se abrir, para a gente entender o que ela precisava. Então, essa foi a minha trajetória durante todo esse tempo. E lá a gente foi evoluindo como empresa, né, a empresa cresceu demais, se tornou a maior do Brasil, mas estar lá em todos os processos, desde a formação até o desenvolvimento, e junto com a gente veio o mercado financeiro se desenvolvendo também, porque tinha acabado de acontecer, né, a desvalorização cambial, a gente tinha já um universo mais competitivo de oportunidade de investimento, mas assim, junto com um amigo, então foi muito legal. Foi interessantíssimo, e eu também tive a oportunidade de conviver com pessoas bacanérrimas, né? Mas tudo isso tinha um preço. Eu abri mão das férias na Bahia, né? E não é que tudo vem pronto, né, Má? Foi construído, né? Foi super construído. Foi dia a dia construído. Não meu chefe falava, apareceu e nunca estava bom. Você podia ser um destaque no ano, você podia ter feito melhor. Gente, se eu fosse filha da Mariângela, aquela que nunca foi doente, né? Se a minha mãe não tivesse apresentado, eu estaria chorando na primeira situação. Então, acho que o abandono também me trouxe essa resiliência. Não tá bom? Vamos pro próximo ano. Vou fazer ficar bom. Tive altos e baixos lá, momentos que eu estava melhor, momentos que eu estava pior, mas eu acho que um dos produtos de ter sido abandonada no início da vida foi desenvolver uma musculatura que suporta esse tipo de negócio, esse tipo de ambiente. Musculatura emocional. Emocional, e que te dá, por um lado, oportunidades de conhecer pessoas e se desenvolver como intelectualmente de uma maneira muito boa, mas ao mesmo tempo te traz também uma coraça, assim, que você tem que estar todo dia, era um combate, porque pensando que é um universo muito masculino. Sim, muito masculino. Eu tô lembrando uma coisa aqui que eu acho legal. Eu te perguntei como você é tão real, né? Porque mesmo dentro lá da Grifo, você foi muito real. Porque até as gafes da Magda, você dava lá dentro. Então, assim, olha a inteligência que você teve de nunca se abandonar, de nunca ter deixado de ser você mesmo. Porque é um desafio, porque, né? às vezes a gente cria máscaras, né, para performar para os outros. Mas você não deixou, você não deixou de ser você. Não deixei. Mesmo nesse ambiente tão difícil. Óbvio que você deve ter se adaptado em 1000 situações. E deve ter... Não, mas assim, hoje eu acho que esse lance de você cuidar de pessoas... Mas faz parte da vida também, né? Total. Mas eu acho que esse lance de você ser private banker, da forma que eu podia ser na Hering Grifo, que era muito pessoal, minhas relações eram muito pessoais, né? Quando eu saí, depois eu vou falar aqui rapidamente,
minha saída, é como se eu tivesse tido 150 divórcios, porque eu cuidava de 150 famílias na época, famílias com poder aquisitivo alto, porque era uma relação muito pessoal. Próxima. Muito próxima, eu convivia muito com os meus clientes, como entendendo as dores deles, respeitando. E naquele ambiente o mercado financeiro proporcionava, né? A Reding Grifo me dava essa chance de ser eu mesma junto aos clientes, né? Então isso foi para mim um grande presente. Mas eu acho que foi um presente, além de ter sido um presente, me trouxe também muito repertório de como a vida pode ser para muitos. Né? Então foi muito importante para mim tudo isso. E são relações que até hoje, muitos eu ainda falo. E amigos também da Reding Grifo, ex-sócios. Eu tenho amizades profundas. Mas eu realmente não me desvirtuei, mesmo quando o ambiente já estava dando bastante dinheiro, né? Os sócios ganhavam super bem. Eu falava assim, não deixa isso me dominar. Porque eu não quero me descaracterizar. Né? Eu não quero que o poder aquisitivo aumentando traga para mim uma vez uma amiga muito especial, porque isso também é maravilhoso, né? Você ter relações profundas. Ela me falou, a Marina, mas será que isso não está te atrapalhando? E eu levo isso para a vida. E, na verdade, eu nunca quis ser essa pessoa. Ele é um instrumento. E também, assim, faz muito tempo que eu saí, né? Mas, assim, naquele momento eu era muito jovem para estar naquele momento, né? A empresa crescendo. Aí a gente foi vendida para um banco. Aí eu fui executiva desse banco. Foi uma experiência incrível também. Mas, assim, você, a todo momento, né? Toda essa história de você voltar a si mesmo, mas aquele compromisso de receber a minha identidade, fazer a minha identidade, foi o que também não me deixou desvirtuar nesse ambiente. E manter as minhas relações. E você acha que, por exemplo, o fato da história familiar, de ter vindo do interior, das famílias serem de uma forma assim, terem tido poder aquisitivo, mas ao mesmo tempo serem simples como pessoas, Sem dúvida. ter tido encontrado contato com dores, entender que são dores mesmo, que tinham que ser superadas. Você acha que isso não te ajuda a manter essa linha? Demais. E me ajuda em vários aspectos, né? Porque eu acho que a gente que veio do interior e teve essa convivência com fazenda e tal, você convive do seu funcionário, do peão, do filho da esposa do vaqueiro, a outros ambientes com pessoas mais elaboradas e tal. E você acha que todo mundo é igual, né? Isso é maravilhoso. Total. Então, eu me lembro da turma lá, dos diretores me colocarem com pessoas super fortes, não grandes empresários. E eu ia com a cara e com a coragem, me sentindo quase que no mesmo nível. Pelo menos emocional eu me sentia até um pouco, às vezes melhor, mais elaborado. Mas então eu conseguia ter uma abertura com esses indivíduos que, às vezes, quando a pessoa é muito preparada, muito robotizada, não consegue. Eu ia assim como eu sou. Natural. Conta a sua vida, quero saber um pouco do senhor. E assim ia. Então eu acho que me ajudou demais. E me ajuda ainda. Porque às vezes eu tenho que transitar em alguns mundos que eu falo, não, vamos conversar, você vai gostar de mim, eu vou gostar de você e vamos que vamos, entendeu? Agora, o que eu acho também que foi outro ato de resiliência, né, além dessa sobrevivência, foi quando eu resolvi sair de lá. Porque lá era muito mais do que um emprego para mim, do que uma participação societária, ou mesmo de tudo, né? Representava muito, foi a minha liberdade. Né? Eu desenvolvi muitas relações a partir dali e consegui fazer algumas escolhas a partir daquela situação. E eu falava, meu Deus, eu preciso construir a minha família. Né? Naquele momento eu já estava casada, tal, e eu falava assim, não vou conseguir.
vai ser um incompatível. Porque eu não tenho um repertório anterior da construção da família. Eu sempre fui uma terceirizadora em casa. Como eu não tinha tempo de cuidar de casa, embora eu gostasse muito de casa, eu terceirizava tudo, 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 tudo. Eu falava, mas como é que eu vou ter filho sem entender, sem exercer, né, sem compreender como as coisas funcionam? Bem, e aí eu entrei num processo como profissional para me ajudar a me desconectar daquele ambiente. É quase que um aborto assim, daquela situação, porque eu falava assim, eu preciso me desconectar para me conectar com uma outra realidade. Porque o meu grande sonho sempre foi ter uma família, você sabe disso. E aí eu fiz esse trabalho, e aí comecei a fazer meu processo de saída. Foi muito difícil, porque eu estava numa posição boa, assim, a empresa, né, ainda tinha o desafio de vender a outra metade da nossa empresa, mas eu saí. E engraçado, porque o meu próprio corpo já tinha me dado sinais que eu tinha que sair. Eu tinha tido 2 abortos durante esse processo. E aí eu falei, olha, eu preciso escolher, eu não vou conseguir ter tudo. E aí que foi quando eu me debrucei na família, eu fiz a minha casa, se lembra? Fiz a minha casa de fora, fui entender como é que essa gestão acontecia, né, na unha, porque também nessa altura eu já não ganhava, né, eu tinha tido só... Falei, então eu vou arregaçar as mangas e vou aprender como é que é esse negócio. Imediatamente eu engravidei, vingou, ou seja, 1 mês, 2 meses depois que eu saí da Red Grifo, vingou, e na época ela já era Credit Suisse. Mas assim, então, aí minha trajetória foi, vamos ter filho? Então, tive a Ana, foi a grande alegria. Depois, a outra alegria veio a Rosa, que é a sua afilhada. E fui pavimentando esse processo familiar. Porque daí também eu tenho um grande companheiro, que é meu marido, Murilo, que tem uma noção de família muito maior que a minha. E não é à toa que a gente casou, porque nós somos muito complementares. E muitas vezes, durante esse processo de construir a família e de ser mãe, né, ele falava, Má, ela está querendo te dizer isso, não leve tudo a ferro e fogo. Então ele me trazia assim, a coisa menos dura, menos racional. E eu fui aprendendo a ficar uma mãe mais emocional, a ser uma esposa, às vezes, mais difícil, né? Porque eu não devo ser fácil como esposa, mas uma esposa que entende nas entrelinhas, porque da onde eu vim era tudo muito ferro e fogo, tudo muito no limite, né? Tudo muito... E eu achava que se eu quisesse fazer aquela família, que sempre foi meu sonho, tal, de um jeito independente, sem vícios e tal, eu tinha que mudar alguma coisa dentro de mim. Porque senão eu ia repetir o mesmo Padrão. O mesmo padrão que é muito comum. E isso o Dr. Ricardo me ajudou muito, assim, muito. Então eu fui nessa linha. Então eu não trabalhei, que para mim é difícil, né? Por um tempo. Fiquei voltada só para esse lado. E aí veio a cereja do bolo, que veio a questão da perda da minha mãe, depois a perda do meu pai. E aí eu tive que voltar para todo aquele ambiente inicial. Aí onde, né, o que eles deixaram para gente, eu respirei muito o cenário anterior. Então, a gente hoje trabalha com isso, né? Mas assim, o início foi difícil, porque me trouxe muitas lembranças, me trouxe muita dor, Memória, né? muitas memórias. E de novo eu tive que, na minha resiliência, falar, não, vou construir a minha história nisso aqui. Não vou trazer de onde veio. Então, assim, eu acho que
a história de você querer ter um plano, né? Ter um plano de como você quer se tornar, né? De liberdade, de identidade própria. Isso que foi o que me guiou até aqui, né? De não aceitar muitas vezes os padrões que lhe foram impostos. Nada contra, minha família tem muitas coisas boas, né? São pessoas muito especiais. Mas tem alguns padrões que, juro, eu não quero repetir. Não me faz bem. Então, eu acho que essas mutações ao longo da minha vida vêm porque eu tenho essa cenourinha na minha frente, que é essa estruturação, né? Estruturar uma família, estar junto com ela, aprender a ser uma mãe presente, que é difícil. Para mim é muito difícil, mas eu tenho conseguido. Mas é assim, a maternidade para mim, Cris, foi muito difícil. Porque às vezes eu acho que as minhas filhas são muito mimadas. Porque como é que elas reclamam disso? Eu não podia reclamar. Então, isso é injusto eu colocá-las nesse lugar. Porque elas não sabem do que eu estou falando. Então, também foi um aprendizado para mim em, sabe, separar as identidades. Não reproduzir a minha história. E hoje, engraçado, até minha filha, que sabe tudo, segundo ela, né, adolescente, mãe, para, você está trazendo isso da onde? Ela mesma me traz. Ai, desculpa, filha, eu acho que eu tô confundindo. Mas é isso, então eu agradeço a oportunidade. Obrigada por trazer histórias tão importantes. Que a gente possa aprender com a Maria. E com várias dicas que ela deu aqui de coisas que funcionam, para a gente continuar. Com fé e com força. Com fé e com força, que dá certo. Que dá certo. Obrigada pela participação. Continue com a gente nos episódios do Conversas entre o Céu e a Terra.